Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Aleluia. Senhor nos concede, né? Quando Deus está falando conosco, né? Que a gente venha estar atento, porque muitas das vezes a pessoa vem para a casa de Deus, Aleluia. Deus fala, irmãos, na palavra, fala nos louvor, e tem muitas pessoas que falam que Deus não falou nada. Mas por que a pessoa fala isso? Porque ela não está prestando atenção, irmãos. Porque se você prestar atenção, você vai sair daqui renovado, com a força renovada, né? Porque a palavra de Deus ela renova, mas que a gente não venha estar disperso, venha estar ligado no culto, amém? Amém. Lucas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, Lucas, capítulo 16, e o seu versículo 19. Aqui uma palavra, irmãos, que hoje em dia você não vê sendo pregado em muitas igrejas, né? Porque hoje em dia as pessoas só querem pregar bênção, né, irmão? Lucas capítulo 16 e versículo 19, né? Muitos pregadores, irmãos, só querem pregar bênção, né? Chave de carro, chave de casa. Deus ele quer dar isso pra gente? Quer, mas o que Deus quer dar primeiramente para você, você sabe o que é, irmãos? É a salvação da tua alma. Aleluia. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, que ganho tem para o homem ganhar esse mundo todo e no final perder a sua alma, né? Então fique atento, irmãos, que eu creio que Deus ele vai falar contigo nessa noite, porque essa palavra aqui, palavra de salvação, é pouco pregada nas igrejas, irmãos. Talvez você veio aqui atrás de outra palavra, mas você pode ter certeza que é essa palavra que Deus ele preparou para você nessa noite. Porque é a palavra de salvação para mim e para a tua alma. Aleluia. Lucas capítulo 16 e o versículo 19, que é a parábola do rico e do Lázaro. Que o versículo 19 diz: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendentemente ao seu portão. Fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Versículo 26. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse-lhe ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Versículo 29. Disse-lhe, porém, Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. Só até aqui, irmão, só até o versículo 29. Aleluia. Irmãos, essa palavra aqui, né, ela está falando de quê? Ela está falando de salvação. A palavra de Deus aqui fala dessa parábola, né, que ali havia o rico e o Lázaro, né? E quantas pessoas se encaixam na vida do rico e quantas pessoas se encaixam hoje na vida daquele mendigo do Lázaro. O rico, irmãos, muitas pessoas que hoje em dia só estão à procura de bens materiais. Mas a palavra de Deus ela fala para eu e você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
E muitas pessoas hoje em dia, irmãos, querem buscar só os bens materiais e esquecem de Deus. Muitas pessoas, primeiramente, vêm na casa de Deus buscar os bens materiais, mas esquecem de buscar primeiramente Deus. Porque Deus, irmãos, Ele sonda o coração. Aleluia. Muitas das vezes, Deus, Ele olha para mim e para você nessa noite, irmãos, e Ele vê verdadeiramente quem é que está buscando Deus em primeiro lugar e quem é que veio buscar algo material, algo pessoal. E Deus, Ele fala para mim e para você nessa noite, irmãos, para que eu e você venha buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Aleluia. E quantas pessoas, irmãos, estão como aquele rico, buscando só os bens materiais? Quantas pessoas que poderiam estar aqui no culto buscando o Senhor, mas estão pondo em primeiro lugar as coisas materiais? Mas interessante, irmãos, que a morte, ela é fato, na minha e na tua vida, ela vai vir para mim e para você. E quando a morte vir para mim e para você, aquilo que eu e você, irmãos, conquistar de bem material, vai ficar aqui nessa terra, irmão. Verdade. E a tua alma, para onde que vai? Porque muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas hoje em buscar os bens, em buscar algo pessoal e esquece de buscar a sua salvação, irmãos. Muitas pessoas estão igual esse rico aqui, ó. Só quer buscar os bens materiais, né? Você fala quantos parentes teu, quantas pessoas no serviço que você fala de Deus. Você fala para a pessoa ir para a casa de Deus, e sabe o que muitas pessoas falam? Ah, eu não tenho tempo não. Ah, qualquer dia desse eu vou lá. E se a morte chegar para essas pessoas, irmãos? Elas não vão ter desculpas perante Deus, porque a palavra de Deus diz assim. Porque esse homem aqui, que estava atormentado lá, ele falou para o pai Abraão. O pai Abraão envia alguém para ir lá, né? Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar. E sabe o que o Senhor falou? Você tem Moisés e os profetas. O que significa os Moisés e os profetas nos dias de hoje? É aquele que leva a palavra de Deus. Eu e você, irmãos, estamos como canal de bênção na vida das pessoas para levar a palavra de salvação. Eu e você, a gente tem que ser canal de bênção. Se a pessoa aceitar, aí, se ela aceitar ou não, é ela e Deus, irmão. Mas eu e você tem que fazer a nossa parte de levar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, essa pessoa não vai ter desculpa. Naquele grande dia, essa pessoa vai falar: meu Deus, eu estou aqui nesse lugar de tormento. E o Senhor vai falar: você está aí porque você não escutou meu filho. É que nem hoje, irmãos, nessa noite o Senhor está falando de salvação. Cabe eu e você colocar no nosso coração e buscar salvação para mim e para a tua alma. Quantas pessoas, irmãos, que têm descido aí à sepultura e têm escutado a palavra de Deus e não têm dado ouvido. O Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite, irmãos, que o que tem que estar em prioridade na minha e na tua vida é a salvação das nossas almas. Porque muitas pessoas, irmãos, nas igrejas só querem o quê? Só quer receber bens, né? Só quer receber bem material. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite: isso não é pecado não. O Senhor, Ele só não quer que você coloque isso em primeiro lugar no teu coração. O Senhor não quer tão somente que eu e você venha colocar essas coisas em primeiro lugar. Se eu e você colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha e na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele estava ali pregando e ali chegou aquele rico. Creio que muitos irmãos já ouviram essa passagem. E aquele rico falou para o Senhor, né? Eu guardo os mandamentos, né? Faço isso, aquilo. E o Senhor Jesus: falta uma coisa para você herdar o reino de Deus. E o rico falou: Senhor, o que é? Né? Pega todos os teus bens e divide com os pobres. Sabe o que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Que aquele rico, ele se entristeceu. Por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas, irmãos. Que o meu e teu coração não venha estar nas coisas desse mundo. Que o meu e teu coração venha estar primeiramente nas coisas de Deus. Quando Deus, Ele olhar primeiro para o teu coração e ver que eu e você coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha e na tua vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7, a palavra de Deus diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquenejadores, assim ele não abriu a boca. E quantas pessoas, irmãos,
não tem dado valor ao que o Senhor Jesus passou por mim, por você. Já foi falado aqui, né, nessa noite, que foi pago um alto preço, um preço de sangue por mim, por você. E quantas pessoas, irmãos, não têm valorizado o que o Senhor Jesus, Ele passou por mim, por você, para que eu e você venham alcançar a vida eterna. Quantas pessoas, irmãos, eu vou falar que o Senhor está colocando no meu coração. Quantas pessoas estão desistindo da igreja por poucas coisas pequenas, irmãos. Quantas pessoas hoje na igreja param de vir para a igreja, sabe por quê? Porque o irmão não deu a paz do Senhor. Quantas pessoas param de vir para a igreja porque ele diz, o irmão não olhou para mim. Irmão, você vem para a casa de Deus, é para buscar primeiramente é Deus, não é o homem não, irmãos. Quantas pessoas hoje em dia falam, eu não vou mais para a igreja, né? Porque está acontecendo isso, aquilo, né? Por isso aquilo, o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, que eu e você, irmãos, tem que vir para a casa de Deus primeiramente, é por causa do Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Porque muitas pessoas, irmãos, vão descer a sepultura e vão para o inferno, sabe por quê? Porque naquele grande dia eles vão falar para o Senhor, Senhor, eu não fui mais para a igreja, eu desisti de buscar o Senhor por causa disso e por causa daquilo, irmãos. Será que essa pessoa estava verdadeiramente olhando para Cristo? Porque se eu e você estiver focado, irmãos, verdadeiramente em Cristo, pode acontecer o que for, você vai permanecer, irmãos. Porque eu vou falar algo para vocês que o Senhor está colocando no meu coração. A igreja, irmãos, é lugar de gente pecadores. Todos nós somos pecadores, irmãos. Porque onde está o ajuntamento de pessoas, vai acontecer falhas, vai acontecer várias coisas. Mas o Senhor ele fala para mim e para você, para que eu e você venha olhar para Cristo, irmão. Não venha olhar para o irmão, não venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque quem morreu por mim e por você foi o Senhor Jesus. Verdade. Quem morreu por mim e por você, irmãos, não foi aquele irmão que muitas das vezes fala de você ou deixa de falar, irmãos. Né? Eu creio que muitos irmãos já viram ali no YouTube um testemunho do irmão que ele falou para o pastor, eu vou parar, eu não vou mais para a igreja, né? Por quê? O pastor perguntou para ele, por quê? Porque na igreja é irmão falando de irmão, é isso, é aquilo, né? E o pastor falou para o irmão, né? Pegou um copo de água, eu creio que os irmãos já viram esse testemunho, né? E falou para o irmão, para ele estar focado só no copo de água, né? E não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, irmãos. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, irmãos. Você vem aqui, né, para olhar para o defeito do irmão, porque todos nós somos pecadores. Você vem aqui, para olhar para aquele que é perfeito, que morreu por mim e por você, que é o Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque naquele grande dia, não vai ter desculpa para mim e para você, não. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas, por coisinha pouca, estão desistindo de Cristo, irmão. A gente vê ali na China, se você olhar ali para a China, nossos irmãos ali, irmãos, eles passam por dificuldade, irmãos, eles são açoitados, eles são humilhados ali, mas eles não negam a fé deles, irmãos. E quantas pessoas hoje, irmãos, nós vivemos num país que você não é até agora, né? Porque a palavra de Deus diz que vai chegar um tempo também disso, mas ainda não chegou. Hoje nós estamos livres, né, para confessar nossa fé, para confessar, né, que a gente é servo do Senhor Jesus. E quantas pessoas, irmãos, estão desistindo de Deus por coisas poucas, irmão? Quantas pessoas estão desistindo de Deus porque muitas das vezes, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Irmãos, foi pago um alto preço de sangue por mim e por você, irmão. Aleluia. Isso, porque o irmão fala de você, porque você ouviu falar isso e isso. Será que isso é motivo de você negar a Cristo, irmão? Porque se eu e você verdadeiramente, irmãos, olhar para a cruz, eu garanto que eu e você, irmãos, não vai desistir. O Senhor fala para mim e para você nessa noite, não olha nem para a direita e nem olha para a esquerda, irmãos. Porque o meu e o teu foco tem que ser Cristo. Se o meu e o teu foco for Cristo, irmãos, você não vai parar no meio do caminho, irmãos. Porque o que o Senhor, Ele passou naquela cruz do Calvário, sabe para quê? É para que eu e você venham alcançar a salvação da nossa alma. Então, irmãos, que eu e você, irmãos, venham perseverar. Porque a palavra de Deus, ela também fala, irmãos, que a palavra de Deus já está se cumprindo, né? É nação contra nação, né? Essas enfermidades aí, né? A Covid, agora é a dengue. Quer dizer o quê? Está tudo na palavra, irmãos.
Hoje, a palavra de Deus também fala que o amor de muitos se esfriaria. Né? Eu quero falar algo aqui, que o Senhor colocou no meu coração sobre isso. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. E hoje em dia, irmãos, vou falar isso que o Senhor colocou no meu coração. Hoje em dia, qualquer coisinha, irmão, no trânsito, se uma pessoa olhar mal encarado, uma pessoa já é motivo de briga, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, não estão matando o próximo por coisinha pequena? Mas sabe o que é isso aí? Isso aí é o diabo, porque a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, irmãos. A minha, irmãos, e a tua luta não é contra o teu irmão que está aí do teu lado, não. A minha, a tua luta, a palavra de Deus diz, é contra o diabo e os demônios, irmãos. Então, e hoje em dia, as pessoas, por falta de amor, as pessoas estão se esfriando. Hoje em dia, a palavra de Deus fala, irmãos, que você tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Hoje em dia, irmãos, olha o que está acontecendo hoje em dia dentro da igreja, irmão. Olha o que está acontecendo hoje em dia. O irmão, ele alcança uma bênção, em vez do outro irmão se alegrar com a bênção dele, sabe o que ele faz? Ele fica triste. Ele fica triste, irmão. Mas a palavra de Deus fala o quê? Para mim me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou seja, se você verdadeiramente, irmãos, tem Deus no teu coração, quando você vê o teu irmão, alcançando a vitória, você tem que se alegrar com o teu irmão. Porque se a pessoa vê o teu irmão alcançando vitória e o outro irmão não se alegrar com ele, pode ter certeza, irmão, esse irmão não tem Deus não, irmão. Porque a Bíblia é bem clara, que eu tenho que me alegrar com o meu irmão. Hoje em dia, as pessoas e os irmãos também passando por uma prova, passando por uma luta, em vez dele ir lá e abraçar o irmão, ele vira as costas. Olha o evangelho, porque o verdadeiro evangelho, irmão, é eu ajudar o meu irmão que está fraco, é eu me alegrar com o irmão que está alcançando a vitória, irmãos. Porque o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, o que é teu e o que é meu, irmãos, ninguém vai tomar. O que é meu, o que é teu, no tempo do Senhor vai chegar na minha e na tua vida. Então, a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria, mas não é de hoje. Isso aí já aconteceu desde lá do começo com Caim e Abel. A palavra de Deus diz que Deus ele se agradou, né? Ele se agradou da oferta ali de Abel, e o que foi que Caim fez? Matou o seu irmão. E quantas pessoas hoje em dia, irmãos, não têm se alegrado com a vitória do seu irmão? Quantas pessoas hoje em dia, quando vê o irmão alcançando, não é só bênção espiritual, ou não é só bênção financeira não, irmãos, é espiritual também. Quantas pessoas hoje em dia vê o seu irmão, né, alcançando bênçãos espirituais, em vez dele ficar alegre, ele fica criticando o irmão, ele fica falando mal do irmão. E aí depois essa pessoa quer que Deus abençoe ele. Não tem como, irmão. Se você não está torcendo pela vitória do teu irmão, como é que você quer bênção da parte de Deus? Isso não tem como, porque a palavra de Deus também fala, irmãos, na hora da oferta, isso é bem sério. A palavra de Deus diz que antes de ofertar, você tem que ir lá e pedir perdão para o teu irmão. Você sabia disso? Está na palavra. Mas muitos, por não ler a palavra de Deus, irmãos, têm deixado o diabo entrar dentro do coração. A palavra de Deus fala, antes de você colocar a tua oferta, você tem que ir lá e pedir perdão para o seu irmão. Mesmo que você não tenha feito nada para o teu irmão, mesmo que é teu irmão que você sabe que está falando mal de você, você vai lá e faz a tua parte. Aleluia. Sabe por quê? Para que as bênçãos espirituais do Senhor venham a ser derramadas sobre a tua vida. Quantas pessoas, irmãos, que não são abençoadas financeiramente, sabe por quê? Porque tem um coração duro. Quantas pessoas que não são abençoadas financeiramente porque não se alegram na vitória do irmão. E depois que a vitória é da parte de Deus, não tem como, irmãos. Então o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, irmãos, que eu e você, irmãos, venha buscar em primeiro lugar, irmãos, a salvação das nossas almas, porque os sinais estão aí. A palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 25 e versículo 8. E as insensatas, falando das 10 virgens, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. E o versículo 9 diz: mas as prudentes responderam: não, pois, né, de certo não chegaria para nós e para vós, e diante aos que vendem e comprais para vós. O versículo 13 diz: vigiais, pois,
não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Eu e você não sabe nem o dia nem a hora, irmãos, que o Senhor ele vai voltar. Porque o Senhor ele pode voltar a qualquer momento para mim e para você. Já pensou, irmão, se o Senhor ele volta para mim e para você e ele nos pega em falta com o Senhor? Ele nos pega com o coração duro, ele nos pega desejando mal para o próximo, ele nos pega fazendo aquilo que não é da vontade do Senhor. Porque hoje em dia nas igrejas também está essas duas classes, né? As 5 loucas e as 5 prudentes, irmãos. As 5 loucas são aquelas que estão dentro da casa de Deus, né? Mas estão dispersas, né? Deus está falando a todo momento, mas elas não estão dando ouvido à voz do Senhor. E naquele grande dia, irmãos, não vai ter desculpa nem para mim, nem para você, porque a palavra de Deus ela está sendo pregada. Cabe eu e você pegar a palavra de Deus e praticar. O Senhor ele quer que eu e você venham ser igual às prudentes. Qual é as prudentes? As prudentes é que estão ligadas na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o povo de Deus, ele perece por falta de quê? Por falta de conhecimento. Quantas pessoas, irmãos, não tem tempo para falar mal do próximo, tem tempo para fazer várias coisas, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus. Porque se eu e você estiver na palavra de Deus, irmãos, ninguém engana eu e você. Quantas pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas aí por falsos profetas que falam várias coisas que não estão na palavra de Deus, e a pessoa, por falta de conhecimento, ela acredita, né? Porque, como eu disse aqui na semana passada, Paulo, quando ele estava pregando ali, se eu não me engano, eu acho que era na igreja de Coríntio, eu sei que Paulo estava pregando, e os irmãos ali estavam ali, irmãos, ó, vendo na palavra de Deus, para ver se batia tudo aquilo que Paulo falava com as escrituras. E é isso que Deus ele quer de mim e de você, irmãos, que eu e você venha estar apegado na palavra de Deus. Sabe para quê? Para que ninguém venha enganar eu e você. Então que eu e você, irmãos, venha estar igual essas 10 virgens, porque a palavra de Deus, irmãos, ela está se cumprindo. Você vê aí que é guerra, é irmão contra irmão, é filho matando pai, é pai matando filho, ou seja, o princípio das dores já está aí, irmãos. Porque o maior, você sabe qual é a maior bênção que Deus ele deu para mim e para você, irmãos? É a salvação da minha e da tua alma. Sabe por quê? Porque, como já foi dito aqui nessa noite, que ganho tem para o homem ganhar todo esse mundo e no final perder a salvação da sua alma. O Senhor ele fala que ele chama de louco. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada mais precioso na minha e na tua vida do que a salvação das nossas almas. Sabe por quê? Porque a morte ela vai chegar para mim e para você. E aí, quando a morte chegar para mim e para você, a gente não vai ter tempo e não vai ter desculpa, igual esse rico aqui, que foi a palavra que eu preguei aqui, né? Do rico e do Lázaro, né? Lázaro, ele não teve bens, né? na vida terrena, mas ele alcançou salvação da alma dele. E o rico aqui, ele simboliza muitas pessoas, irmãos, que estão deixando Deus de lado e buscando outras coisas. Mas o Senhor ele fala para mim e para você: bota Deus primeiramente na minha e da tua vida, porque aquilo que você necessita, o Senhor vai acrescentar na minha e da tua vida, irmão. Aleluia. Porque muitas das vezes não acontece nada na vida das pessoas, sabe por quê? Porque eu não sei o que passa no teu coração, mas Deus sabe. Eu não sondo a tua mente, eu não sondo o teu coração, mas o Deus que está aqui nessa noite, Ele sonda. O Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, Ele sonda. Então, o Senhor Ele fala para mim e para você nessa noite: busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Aleluia. Então, que eu e você não venha fazer igual esse rico, irmão. Porque o inferno, ele existe e ele é real. Se o inferno não existisse, não estava escrito aqui na palavra de Deus. Então, para encerrar aqui, o que foi que o Senhor falou? O Abraão aqui, que simbolizava Deus, né? Falou para ele, né? Para que os irmãos dele, ele falou assim, ó, ele tem Moisés e os profetas. Ou seja, Moisés e os profetas é todo aquele que traz a palavra de Deus. Então, que eu e você, irmãos, venha dar ouvido à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque para depois, se eu e você não der ouvido à palavra de Deus,
quando eu e você descer a sepultura, irmãos, aí é dois caminhos, irmãos. Ou é salvação ou é condenação. Não vai ter desculpa. Porque a esperança para mim e para você é enquanto eu e você tiver fôlego de vida. Porque quando o fôlego de vida, irmãos, acabar na minha da tua vida, aí acabou, irmãos. Ou é céu ou é inferno. E o Senhor, Ele quer que eu e você venha ir para o céu, irmãos. Porque a palavra de Deus, para encerrar, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, irmãos. Foi pago alto preço para eu e você. Nessa noite o Senhor fala, irmãos. Não desista de Jesus por nada não, irmãos. Não desista de Jesus porque você escutou algo de um irmão, de A, de B. Não desista. Porque está aqui minha mãe de prova que eu já passei. O diabo ele já tentou de várias formas, irmãos, fazer com que eu saia da presença de Deus. Minha mãe aqui sabe. O diabo ele já lutou mesmo, pegou pesado mesmo. Mas eu não desisto não. Mesmo nas poucas forças, a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, na pouca força você não negaste meu nome. Mesmo na pouca força, o diabo pensou que ia me derrubar, mas mesmo na pouca força, eu guardei a fé. Então que eu e você mesmo arrastando, mesmo na pouca força, a gente não venha negar o Senhor. Sabe por que eu nunca neguei o Senhor? Porque eu sei o preço que foi pago por mim, irmãos, naquela cruz. Se eu e você, irmãos, olhar para a cruz e ver as chibatadas que o Senhor passou por mim e por você, o Senhor foi cuspido por mim e por você, irmão. E muitas pessoas hoje em dia desistem de Deus porque ouviu uma palavra que não gostou, porque o irmão A e B, A e C. Irmãos, eu e você tem que olhar para Cristo, irmão. Quem morreu por mim e por você não foi A e nem B, não. Foi Cristo que morreu por mim e por você. Verdade. Aleluia. Então que eu e você nessa noite, irmãos, venha perseverar até o fim, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar na minha e na tua vida, irmão. Porque o desejo de Deus na minha e na tua vida é de nos abençoar. Mas quando Deus ele se vê no meio do teu coração que Ele está em primeiro lugar. Porque as pessoas elas colocam Deus em segundo lugar e quer as bênçãos de Deus, irmão. Será que Deus vai abençoar? Não vai. Porque Deus ele quer que eu e você que ele esteja em prioridade na minha e na tua vida. Quando Deus ele estiver em prioridade na minha e na tua vida, você pode ter certeza, tudo aquilo que você tem buscado da parte de Deus, no tempo de Deus vai chegar, queira o diabo ou não, irmãos. No Aleluia. tempo de Deus, tudo aquilo que eu e você pediu a Deus, no tempo do Senhor vai buscar, vai chegar, né? E eu e você perseverar até o final, olhando para Cristo, irmãos. Foi como o Senhor ele está falando nessa noite. Se eu e você não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, eu tenho certeza que eu e você vamos chegar ao céu, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque, para encerrar, irmãos, eu e você somos falhos. A igreja é constituída de gentes pecadores. Porque a única igreja santa vai ser aquela que vai de contra o Senhor Jesus. Não é isso, presbítero? A única igreja santa é aquela que vai com o Senhor. Ou seja, enquanto eu e você estiver aqui na terra, irmãos, eu e você estamos aqui, todos nós somos falhos, somos pecadores. A única igreja que é perfeita é aquela que vai subir com o Senhor. Ou seja, o Senhor fala para mim e para você, não venha olhar nem para um lado e não venha olhar para o outro, irmãos, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Na hora que o diabo ele tentar, irmão, jogar seta na tua mente para você parar, o Senhor ele fala para mim e para você nessa noite, olha para a cruz. Olha para a cruz. Se você olhar para a cruz, você não vai parar. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas.